eu separei para falar com vocês sobre quantidade de movimento e impulso. São dois termos importantes na análise do movimento. Especificamente, a quantidade de movimento ela representa uma relação entre a massa do objeto que eu estou observando e a velocidade que esse objeto possui. Aqui vai eu com a minha gracinha, né, de fazer os movimentos. Vamos botar outro movimento aqui para acontecer. Qual a diferença desses dois movimentos aí que passaram na tela? Vou até fazer de novo. Quer ver? Vai ficar a gracinha bem feita. Aí, ó. Um Voyage velho. Um trator velho. Qual a grande diferença entre os dois, né? Existem duas diferenças entre os dois, né? A massa que eles possuem e a velocidade com que eles passaram na tela. Então, à medida que eles têm mais velocidade ou, em comparação, possuem mais massa, nós dizemos que eles têm mais quantidade de movimento. Então, as perguntas que a quantidade de movimento vai associar são quem tem mais massa, ou seja, quem é mais pesado, quem é mais veloz, ou quem tem mais velocidade, e no caso da comparação que nós fizemos, se nós tivéssemos um choque entre os dois, uma colisão, qual dos dois causa mais estrago? E aí a gente vai sempre pensar que o estrago é reflexo ali do impacto, reflexo da quantidade de movimento que aquele elemento tinha. Então nós vamos dizer que a quantidade de movimento é uma combinação entre a massa e a velocidade daquele objeto. Fazendo aí a definição, nós teríamos aqui, por exemplo, quantidade de movimento com a letra Q, é o símbolo dela, ou a letra P, minúscula. Também acontece de representar assim. No nosso caso, a gente vai representar com a letra Q maiúscula. A bibliografia segue esse caminho. Unidade de medida de quantidade de movimento. Quilogramas por metro por segundo ou também newtons por segundo. A gente vai colocar na próxima tela. Newton segundo. Então, a quantidade de movimento é um vetor, está simbolizada aqui a característica dele. É vetorial, porque a velocidade é vetorial. Em alguns casos, isso vai ser importante, em outros, nem tanto. Nos exercícios que a gente vai ver daqui a pouco, vocês vão ver que a parte vetorial vai ficar um pouco de lado nesses exercícios. Eu vou explicitar para vocês. Então, a quantidade de movimento de um determinado movimento é o produto da massa do objeto em questão vezes o módulo da velocidade. Aqui, novamente, o nosso carrinho ali da imagem passou tão rápido, talvez vocês nem tenham visto. Aqui, o vetor, quantidade de movimento, representando o movimento que ele realizou na nossa tela, da direita para a esquerda. Então, a gente faz aqui uma suposição, só para testar. Se o carro da imagem tem 900 kg e está a 40 km por hora, qual é sua quantidade de movimento? Então, passando adiante, primeiro, me orientei aqui com o eixo cartesiano, já que ele é vetorial. Então, só para eu saber qual direção ele segue. E aqui, nesse movimento, ele andou paralelo à base da tela, então ele andou em x. Deixa de lado a imagem. Vamos, então, para determinar a quantidade de movimento. Começando aqui pela velocidade. A velocidade é igual a 36 km por hora, o que significa aproximadamente 11 metros por segundo. Milton, mas por que você está fazendo essa confusão, passando para metros por segundo? Porque a unidade de medida da quantidade de movimento foi informada no sistema internacional. No sistema internacional, a velocidade é dada em metros por segundo. Então, concluindo aqui o exercício, o exemplo, a quantidade de movimento do carro em questão foi... E eu embolei aqui a informação agora que eu estou vendo. Deixa eu fazer uma correção. Eu falei que era 900. Substituir ali 30. Vamos trocar o 900 aqui no lugar? Não sei de onde eu tirei esse 30, não. Então, ficaria 900 vezes 11.
Vou ter que corrigir aqui a operação, né? Então, seria 900 vezes 11. 9.900. 9.900 quilograma vezes metro por segundo. Então, essa é a quantidade de movimento. Aqui eu simbolizei a direção. Nem precisava tanto. Poderia ter colocado só o módulo. Mas representei para ficar completa a explanação. Um outro ponto importante sobre a quantidade de movimento é que muitas vezes nós vamos estar interessados na variação da quantidade de movimento. E a variação da quantidade de movimento vai representar para nós, muitas vezes, o tanto de velocidade que esse objeto recebeu, ganhou, adquiriu naquela circunstância. E a partir da variação da quantidade de movimento, a gente vai definir um elemento importante, que é o chamado impulso. Nós vamos dizer que o impulso, que eu simbolizei aqui com a letra I maiúscula, é igual à variação da quantidade de movimento. E se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, eu definindo o impulso como sendo força que foi aplicada a esse objeto vezes tempo, lembrando que para ele adquirir velocidade, alguma força precisou atuar sobre ele. E é essa força que a gente está indicando aqui. Então eu vou dizer que, combinando os dois elementos, nós podemos associar impulso, variação de quantidade de movimento, e por outro lado, as relações entre força atuando naquele objeto e o tempo que essa força levou atuando. Aqui nesse ponto em especial, no impulso, a gente acaba tendo uma associação que não havia acontecido antes, quando você trabalhou lá as leis de Newton. Muitas vezes a gente só associava ali a força e com a aceleração resultante. Então é um outro desdobramento interessante. A outra forma da gente determinar o impulso é através da análise gráfica, do gráfico força versus tempo. Aqui a gente tem a amostra de um gráfico genérico, né, que expressa a força que foi aplicada em um objeto, na bola, por exemplo, do exercício, em função do tempo. Então percebam que aqui nós temos uma força que variou, né, ao longo do tempo. E aí como que eu poderia determinar para essa força o impulso? Basta eu calcular a área abaixo do gráfico. Então se for um retângulo, se for um triângulo, se for um paralelogramo, uma circunferência, o que seja, determine a área abaixo do gráfico, essa área representa o impulso. E aí você desdobra quem é o impulso, substitua o valor e encontre aquilo que foi o seu objetivo.